Começando mais um dia de revisão, e antes de eu falar minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, não esqueça, curta esse vídeo, beleza? Bora lá então. Começando aqui, dólar hoje, dia 21/11, primeiro com o setup das linhas, teve aqui, tá? Então, só uma vez que acionou e teria estopado. Então, só uma vez e gerou stop. Já em relação à coloração do Renko, a coloração do Renko hoje foi bem interessante, quando a primeira cor a gente ignora, né? Então, venda aqui ignorada. E aí a compra foi até o fim do dia, então pagou super bem essa mudança de cor aqui. Hoje o Renko, então, sensacional em relação ao dólar. Não teve nenhuma mudança depois. A amarela aqui é em relação a uma característica do setup, mas quando o LS está ativo, mas enfim, 40 pontos praticamente até a máxima, até próximo do dia, fim do dia. Já em relação ao índice, gráfico de linhas aqui do índice, já praticamente na abertura, não sei se daria tempo, bem nos primeiros minutos do dia, teria acionado essa venda. A pessoa teria que ter atenção e agilidade, porque praticamente foi nos 3 primeiros minutos do pregão. Teria acionado, teria pago a parcial, só não pegou, na verdade teria pego, né, porque não teria estopado, teria que manter a operação, o próximo alvo, que é o alvo final dessa primeira ali em cima, teria chegado. Então pegou uma parcial no meio do caminho, e o alvo final foi aqui por volta de meio-dia. E quando chegou aqui, também cutucou e deu certo. Engraçado que nessa hora que eu tava no pregão, graficamente falando, tava muito esticado, mas acabou travando, né? Travou aqui, respeitou, pegou uma parcial, só que o alvo depois aqui em cima não pegou. Depois voltou, chegou na linha, teria acionado uma compra de novo, essa teria estopado. Quando voltou, acionou de novo a compra, não teria estopado e teria pego pelo menos a primeira parcial até o fim do dia que teria que sair da operação. Então teve algumas vezes que acionou aqui, sendo que de stop mesmo, de stop só foi essa hora aqui, ó, 15 horas da tarde. Então, em relação a linhas, hoje foi muito bom no índice, já não foi bom no dólar. Em relação a Renko, até o momento, confirmei que o dólar foi interessante. Já em relação ao Renko do índice, o Renko do índice teve muito ruído hoje. A primeira cor a gente ignora, então a compra aqui que teria ignorado, teria dado venda, que teria pago, bom, porque coincidiu junto com a linha também que teria acionado, então essa venda aqui foi ótima. Só que quando depois começou, né? Compra, estopou, venda, estopou, compra, estopou. Venda, até que essa teria dado bom. Compra não teria sido tão interessante, venda até que teria sido interessante, mas a linha de compra estava aqui na frente. E aí, compra no fim do dia não é tão interessante aqui mais. Então, no geral, até que foi bem interessante a coloração do Renko, só que teve bastante ruído aqui nessa parte da manhã, antes do almoço. Depois acabou normal, sendo que gerou um stop aqui também. Mas vendas hoje a gente vê que foi bem mais interessante, né? Sendo que compras foi mais interessante no gráfico de linhas. Então, foi um dia interessante de analisar a coloração do Renko e linhas, porque foi um dia travado pro índice, né? Já o dólar não foi travado, por isso que lá as linhas não foram tão interessantes hoje. Já em relação ao gráfico de Renko, gráfico de candles agora. Gráfico de candles dólar. Primeiro candle do dia, nem teve gap. Média de 9,20 já estava sem tendência do dia anterior. A média de 50 estava indicando fraqueza. Já tinha testado no fim do dia. E aí testa de novo no último candle de ontem. Abre com candle de rejeição, então se eu imaginasse que não tivesse um dia depois do outro aqui, fosse apenas um dia tudo, eu veria que a média de 50 está até fraca também. E aí respeitou essa região é um suporte muito importante do macro, então afastando aqui, vejam bem essas linhas, esse caixote aqui. Então uma região muito importante de suporte, e aí o dólar nessa região travou novamente. E lembrando, o dólar também está descendo em canal, então antes, na verdade, sexta-feira terminou tocando a parte superior, fechou testando essa região desse suporte macro, e aí hoje acabou buscando a LT superior desse canal macro. Mas enfim, veja alguma coisa a ser feita aqui? Não tem um operacional backtestado de fraqueza da média de 50, então eu não faço nada, só fico observando. O preço fica bem travado entre o primeiro e o segundo candle, até que do nada sobe, já rompe direto a média de 80, já sobe esticado. Pensar aqui talvez em reversão não preenche critérios, nós não temos a questão de candle sem tocar, média de 9, também não tem a questão de candle bom para operar nem pelo 2, nem pelo 5, tá? Então nada de gatilho também, até que começou a formar uma mini deriva. E teve o rompimento da exaustão da deriva. Pensar aqui em reversão nessa região de topo? Pode. Acho
Assim, tem confluência, mas região da média 200. Eu não estou usando a 200 aqui como resistência, porque ela já está flat. Até comentei ontem que ela poderia ser rompida porque ela já está flat. E aí, reversão agressiva aqui, eu comentei também pelo fato de estar em deriva, né? E pode ser um rompimento de exaustão para voltar, pode. Mas poderia muito bem trollar a gente de novo, como trollou aqui atrás, quem teria pensado em venda, né? Então, melhor não fazer nada, a região da média 200 tende a dar muito gatilho errático. Então, não fiz, mas o preço acabou cravando a primeira parcial e depois teria chegado na média 20 a região, mas não teria pego a segunda parcial. Se deixasse o stop ainda na máxima, teria pego. E aí tava querendo formar um topo duplo aqui, interessante, só que candle de rejeição, não conseguiu romper, média de 9,20 sem tendência, região da 200 uma bagunça, elas estavam flat, e aí volta para cima, até essa região de máximo, faço o back de pós-rompimento, e aí essa região aqui, até a Pamela chegou a perguntar se poderia ser gatilho, esse candle 51. Ele é um candle bem bonitinho, ainda mais 52 depois também, e ele é um gatilhozinho, possível gatilho, de pós-rompimento da máxima do dia. Fez um pullback como se fosse um pullback de lado, só que tinha um grande risco essa operação. O que estava acontecendo? Estava começando a formar a bendita deriva, já tinha muito toque da média 9 aqui, então poderia continuar em deriva, né? E deriva é a estrutura que é mais forte, não é a média, e acabou realmente fazendo isso, ó. Acabou fazendo isso, derivando, anulou o movimento de ontem praticamente, na hora que chegou nesse topo. E aí cravou 1%, região de 1% de alta, fez o pullback na média de 20 depois de um bom tempo sem fazer. Vou entrar nesse pullback aqui? Não, pelo tipo do pullback eu tenho que esperar alguns critérios muito importantes. E também, deixa eu tirar o relógio aqui, tem a questão da hora do dia, está esticado, e aí o preço simplesmente não prende os critérios, teve um movimento muito forte aqui, muito importante, lembrei também, atas da reunião do FONC, 16 horas, e se eu operasse aqui nesse candle, eu teria só 10 minutos, na verdade 5, né, porque o candle seguinte só esse aqui, e depois ata trouxe essa volatilidade, e aí formou um bear 180, mas antes formou um bull, depois um bear, aí 3 barras, uma numa na outra, passou para baixo, posso ver gatilhos aqui, se eu entrar nesse 88, não posso nem entrar, né? Porque agora que foi o cruzamento da média 9 com a 20. Nada a ser feito, depois perde risco retorno, tá na cara da 50, trap zone da 50 com a 20, até que começou a cair em forma de canal, podendo ser esse aqui, esse movimento final, uma possível bandeira de alta futura. Então, gatilho em gráfico de candles, no máximo, assim, o mais possível, bonitinho aqui, interessante, nós tínhamos até esse aqui de tendência. Comentei que eu ia focar mais em tendência hoje, porque o movimento estava bem estranho. Por exemplo, o índice estava querendo corrigir, mas corrigindo em canal. E dólar estava subindo aqui de uma forma bem estranha, então focaria em compras. Então, compras aqui até seria possível, menos pior da situação dos outros exemplos, esse 51 ou 52. Depois não vejo nada aqui. Gráfico branco do dólar, tivemos então uma deriva aqui que eu vou prolongar ela, que ela durou mais tempo. E depois tivemos um canalzinho, que pode ser uma bandeira de alta. De sequência forte do dia, nós tivemos essa sequência aqui interessante, que deu um movimento de ignição. Acabou aqui rompendo essa mini lateralidadezinha que nós tivemos no dia anterior, mas não teve alinhamento, tempo suficiente para as médias criarem tendência a gente pensar em compra aqui nessa região desse fundo. Então, praticamente esse movimento de alta todo, porque praticamente foi uma barra ignorada e o topo encontrou aqui. Já em relação ao índice, gapzinho de baixa, posso considerar aqui talvez um gap de exaustão? Acho que não, se tivesse aberto abaixo da 80 até poderia. E primeiro candle de rejeição. E aí, o que a gente consegue verificar aqui no macro, né? Relembrando, deixa eu marcar aqui, ó. Foco nessas duas LTs. Então é uma grande deriva. E o preço estava abrindo muito próximo da LT inferior. E no dia anterior não estava tocando a LT superior. Eu até comentei que já tinha um bom tempinho que não tocava a LT superior. Ou seja, parecia que estava com mais força para ficar do lado de baixo desse canal. E aí o que no seguinte acaba tentando, né? A gente não pode confirmar. Tentando romper. E aí o preço foi caindo e afastando das médias. Posso pensar em reversão? Não preenche os critérios. E é por isso que a gente evitaria de caçar stop aqui, né? Porque imagina comprar, né, pelo 2 minutos aqui, teria estopado. Aqui pelo 2, teria estopado. Não preenche os critérios de reversão. Faz um pullback na 9, gatilho?
na cara da média de 200. Isso aqui foi movimento gerado por abertura do à vista. Caiu. É uma região possível de trava. O que eu posso marcar aqui? Se eu marcar do primeiro candle para baixo, não tem. 161. Se eu marcar desse movimento que nós tivemos aqui, é como se fosse um topo duplo. E realmente é, né? Pegar do último candle com esse fundo aqui, é até próximo de região 100%. Então, era região possível trava, só que, para pensar em gatilho, na hora da operação, né, teria que ser pelo 2 minutos a partir de 10h15, porque tem que preencher a questão dos candles sem tocar na média 9. Então, a partir de 10h15, peraí, foi aqui. Então, esse aqui é 10h14. Eu teria que entrar, então, neste 10h18. Se eu entrar aqui, colocar stop no fundo, passa para o 5. É quase praticamente esse 1, 2, 3 na cara da média 9. Então, perde risco retorno, não vou fazer nada. O BR agressivo nem reage, média 9 cruza para cima, fica sem tendência, região a 200. Movimento até forte aqui. Vou caçar compra aqui porque 9 cruzou a 20. Olha assim, o tamanho desse candle e olha pro BR como quebrou a média 20. Ela não tá forte a média 20. Não vou fazer nada. E aí eu traço um Fibogap, trava em 61 de retração, não tem força aqui, não tem médias, é uma bagunça. Posso considerar que é Trap Zone? Posso, mesmo que aqui tenha 50 e a 20. Tá, mas depois tem a 200 aqui embaixo, depois a 50 descendo. Uma bagunça. E aí simplesmente o movimento tem alguma reação bem forte aqui. Não foi a abertura do norte-americano, porque foi 11h30, então 11h30 foi aqui no meio, aqui foi praticamente meio-dia. Não teve meio-dia, na verdade, teve uma notícia, mas não é de movimentar tanto, porém, pode ter sido influenciado por isso. Rejeição, candle grande, na cara de fundo. Aí eu comentei, eita, esse candle aqui tá com cara que vai pegar muita gente acreditando em suporte, vai comprar e isso aqui vai ser barra ignorada. Falei isso na hora e realmente foi, só que barra ignorada longe das médias, eu não opero. Então, eu não operaria esse 41. E ainda bem, né, porque se eu operasse, se eu fizesse até pro price action, Price Action teria pego 1 para 1, mas depois voltaria, estoparia os últimos contratos. Mas médias me evitaria de fazer essa operação aqui. O preço chegou na região de fundo, posso pensar aqui em confluência, já tinha traçado daquele movimento do topo duplo. Jogando para baixo, só um comentário, que eu sou taurina raiz. Tem alguém fazendo comida e tá num cheiro. Tá num cheiro, que eu... Nossa senhora, voltando aqui, foco no gráfico. Nossa, não tô conseguindo raciocinar, peraí. Então, essa região de fundo aqui já não tinha tanta confluência assim. E aí, não preenche critérios, né? Não é nem pela questão de confluência, mas o indicador também nem ativou. Então, nossa, se tivesse ativado, mas também tá faltando confluência, né? Não tem suporte aqui próximo. E aí, o preço volta, faz um pullback forte. Não vou caçar vendas aqui. Pullback bem agressivo, né? E aí, passa pra cima das médias de novo, média perde tendência. Quebra, nossa, volta para a região a 200, e aí quando testa essa região de topo, vou, por exemplo, entrar no 69? Não, porque está em torno a 200. E aí quando faz esse movimento e volta forte, aqui tem a configuração de 3 toques de topo. 1, 2, 3. Então nós temos uma LT, poderia duplicar para baixo, já temos 2 toques de fundo. Então, possível canal no dia. Então, confirmou que não são as médias que estão em tendência, e sim a estrutura. É que o preço faz, vai lá e busca a LT inferior. Posso pensar aqui em reversão? Por exemplo, é um inside, né? Sem insidezinho, pela reversão, backtest não é interessante. Pelo 2 minutos também deu inside. E aí fez um pullback. Vou entrar no 84. 84 aqui, vamos analisar. Um pouco distante e esse fundo foi forte. Se eu entrar no 84, tem que ter parcial para essa região deste fundo. Stop um pouco aqui acima, não tenho parcial. Nem se deixar aqui em cima eu tenho. Esse fundo aqui é um fundo forte, um fundo importante. E aí acabou respeitando exatamente essa região de fundo que eu falei. Voltou, quebrou as médias de novo, até testar novamente LT superior do dia. Então, basicamente, o dia respeitando LT inferior, LT superior, provando aí que não são as médias em tendência, mas sim a estrutura do canal. Um dia que, por macroeconomia, notícia praticamente durante a maior parte do dia não tinha muito. Tinha boletim Focus, né? Porque ontem foi feriado em São Paulo, B3 não anunciou. E aí, madrugada também não tinha muita notícia lá fora. Teve venda de casa usada meio-dia que até movimentou um pouquinho, mas não foi grande coisa. Mas a notícia mais importante do dia
era praticamente no fim do dia, 16 horas, ata do FONC. Mas, graficamente, nada a ser feito. Já em relação a amanhã, nós temos, lembrando, pré-feriado nos Estados Unidos, o feriado mais importante do ano. Ah, não é Natal? Não. Lá é Thanksgiving, dia de ação de graças, é o dia que o país para. O país para na quinta e na sexta. Todo mundo viaja para suas casas para comer com a família e tudo mais. É muito famoso esse feriado. Só quem já morou na região da América do Norte sabe como que é forte esse feriado de ação de graças lá. Enfim, amanhã nós temos aí noticiazinha 10h30, na verdade, Estados Unidos. Nós temos aqui outra 10h30, então 10h30 é importante, não é um caso de trazer volatilidade igual a inflação que aconteceu na semana passada, eu acho. Depois nós temos estoque de petróleo bruto, pode ser que movimente um pouco, e não é de movimentar, praticamente um dia bem morno e pré-feriado, então se preparem para talvez ser um dia bem lento também. Coisa que eu preciso ressaltar de hoje, né, antes do pregão. E que a gente tinha antes do pregão. Tínhamos aqui, desenhar, petróleo estava caindo, minério estava subindo. Então já começa com divergência de duas ações grandes, Petrobras e minério. Sem falar que Petrobras tinha questão interna dessa suposta tentativa de tirar o CEO da Petrobras, enfim. E isso aí não é muito bem visto. Então, divergência de duas commodities que poderiam influenciar duas ações grandes. Tínhamos índices asiáticos, neutro. Tínhamos índices europeus, neutro. Então, lá fora, por índices, estavam travado. O que é travado? É em torno de, o máximo que está subindo é 0,30, o máximo que está caindo é 0,25. Isso aqui é neutro, isso aqui é pouco movimento. E aí, outra coisa que eu preciso ressaltar, o S&P futuro, neutro também. Tínhamos o DXY, caindo, horas antes do pregão estava caindo, mas estava mais neutro do que 8 horas da manhã, por exemplo, estava caindo um pouco mais forte. Mas próximo da 9 estava neutro. Então, e juros americanos? Juros americanos estavam em queda. Então, pelo menos esse aqui tinha mais direção. E as commodities contrárias. E os índices neutros. E o dólar também estava neutro. Então, já o viés já era um mercado travado. E aí se confirmou durante o pregão. Teve aí um movimento de 0,45, mas se a gente olhar da máxima até a mínima, 1.120 pontos, uma coisa que às vezes era metade do movimento de dias anteriores. Então, por exemplo, essa alta de ontem andou a mesma coisa, também travado, só que quando estava aí subindo esses movimentos interessantes aqui atrás, um dia, por exemplo, de alta, tivemos aqui mais pontos, então estava travado, não tinha uma tendência clara. Esse movimento que está subindo está em canal. Não é fácil de ficar operando desse jeito. A última vez que teve uma tendência interessante foi no dia da notícia. E depois disso o preço está travado. E aí, voltando para cá, durante o pregão, o que nós tínhamos aqui? Coisa que eu preciso ressaltar. O DXY, na verdade, esse DXY não, os DIs. Os DIs locais, deixa eu mostrar aqui. Os DIs locais, os curtos, chegaram a ficar mais de 1% em alta. Mais de 1% em alta é índice para baixo e dólar para cima. Tivemos dólar para cima? Teve, mais de 1% praticamente. Chegou quase a fechar. Mas o índice não caiu tanto assim. Por que não caiu tanto? Porque nós tínhamos aqui, Vale segurando forte, porque IFNC caiu e Petro também. Varejo também caiu, mas Vale segurou as pontas hoje, porque se fosse IFNC puxar mais em queda, o movimento ia cair, porque DI já estava em alta e dólar estava subindo. Por que os DI subiram se lá fora juros americanos caíram? O movimento lá fora estava neutro e nós caindo e dólar subindo. Inclusive a moeda real hoje foi a moeda que mais desvalorizou hoje. Por quê? Uma notícia que não é tão legal. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se vocês estão sabendo, mas alguns estados muito importantes do Brasil estão fazendo tipo uma carta que pretendem aumentar o ICMS. E estão justificando o motivo do aumento. O motivo principal, se tiver aprovação da reforma tributária, eles irão receber menos ao longo das décadas. Então, eles pretendem aumentar ICMS. Se aumenta ICMS, tende a aumentar a inflação. E aí, se aumenta a inflação, tende a ter mais juros para controlar essa inflação. E olha só para vocês terem noção. Por exemplo, eu sou de Minas, patamar hoje é 18%, tende a aumentar para 19,5%. Só 1,5%, mas é muita coisa.
Olha aqui Rio Grande do Sul, de 17 para 19,5. Olha a diferença. Olha aqui também Espírito Santo, a diferença. Então, alguns estados estão com uma diferença maior do que o normal aqui, por exemplo, Paraná, tá? Por exemplo, 0,5. Tivemos Rio de Janeiro igual a Minas Gerais praticamente. São Paulo também igual a Minas e Rio, mas Rio Grande do Sul, Espírito Santo, muita coisa. E isso aqui, estados muito fortes no Brasil, aumenta a possibilidade de inflação, que aumenta o tempo de juros altos. Se aumenta o tempo de juros altos, já estão precificando que vai aumentar se isso acontecer. Então, por isso nós tivemos os DIs aqui subindo, sendo que lá fora estava super tranquilo. Lá fora, os juros futuros caíram. Então, deixa eu mostrar aqui o diário. Chegou a cair hoje mais um dia, 10 anos também caiu. O dólar lá fora não teve movimento tão forte assim, bem neutro. Aqui não, pelo contrário, aqui super forte o movimento do dólar, quase 1%. O S&P ficou neutro também, tudo bem. Ainda bem que o nosso índice não caiu tanto, né? Graças a Deus a Vale segurou as pontas. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que a Vale, ela subiu ainda bem porque o minério de ferro não para de subir. O minério de ferro está em região de início do ano, fevereiro, quando teve esse movimento bem volátil aqui, nem lembro o que aconteceu em fevereiro. Não estou lembrando agora. E aí, puxada principalmente por essa questão do minério de ferro, influenciada por questões econômicas lá da China, que agora não vem ao assunto. E um dos motivos aqui também para o dia, né, está assim, vamos falar graficamente do que está acontecendo, relembrando aqui. O macro do índice, relembrando, o diário chegou em região de 100%. 100% do quê? Dessa barra aqui do semanal de ignição. Então, região de possível trava. Essa barra anterior 46 é uma possível barra de exaustão. Ela está esticada. E aí, pelos 60 minutos, está em deriva. Estava em deriva, rompeu essa deriva hoje. Só que tem grande possibilidade de romper essa deriva e não romper de forma de correção forte. E sim, correção travada, de lado ou em canal de novo. Ficar complicado de analisar igual estava, deixa eu mostrar aqui, igual estava depois desse grande movimento de alta em junho desse ano. Olha como que ficou depois, uma mini deriva, tentou cair travado durante boa parte do tempo. Pode ser que a gente veja esse movimento de novo acontecendo. E na prática, no dia a dia, pode ser bem complicado de achar algumas tendências, movimentos tipo, nossa, eu vou conseguir pegar uma operação de 1.500 pontos. Às vezes é complicado, porque 1.500 pontos pode ser do range da máxima até a mínima do dia, se o mercado ficar corrigindo dessa forma. E aí, um dos motivos que talvez o preço está travado também. Porque quando renovou essa máxima aí de 2 anos, praticamente o Ibov, quem estava comprando? O estrangeiro. O estrangeiro segue comprando, já tem, desde o início do ano, o estrangeiro está comprando. Só que aí chegou nessa região de máximo, que foi semana passada praticamente, o que o estrangeiro está fazendo? 320 mil contratos, posições em aberto. Essa semana, 307, semana passada na verdade, 289, 313, 308, e aí reduziu drasticamente ontem para 275, ou seja, está nessa média. Mas o pior não é isso, o pior é quem está dando liquidez. Nesse movimento todo, um institucional, investidor institucional nacional, no caso, né, considerado nacional pelo B3, ele estava vendendo desde o início do ano e ele carregava essa venda até que, por enquanto, nesses últimos dias, quem está fazendo esse movimento de alta é estrangeiro que está comprando? Não é estrangeiro que está comprando essa região de máxima, é o nacional que está estopando. Quem se vende quando estopa é compra, só que o movimento de stop de comprado não é movimento forte. Então, esse movimento que a gente pode estar vendo nesses últimos dias é stop de quem está vendido a longo prazo. Olha como que eles estão reduzindo a mão. Desde aqui, por exemplo, semana do dia 1º, nacional, 307 mil, 281, 272, 246, aumentou um pouquinho, mas depois 248, 265, 212, 204, 209 e agora, segunda-feira, ontem, posição abaixo de 200 mil contratos de novo, posições em aberto. Então, estão estopando aqui no mini índice. E aí, esse movimento pode prolongar, ficar bem travado, e a semana que tem feriado quinta e sexta, então a gente não tem investidor estrangeiro operando aqui. Então, tomar muito cuidado com quinta-feira e sexta-feira, principalmente. Outra coisa que eu preciso ressaltar, como que pode abrir amanhã e o que a gente pode esperar para amanhã. Amanhã, eu até tenho essa outra LT marcada aqui. O que é essa LT aqui? Desse fundo, quando começou essa tendência. Então, eu tô deixando, porque talvez, né, pode respeitar.
E aí os 5 minutos a gente tem aqui uma LT, tem a LT do dia de hoje. E aí vamos supor que o preço abre em torno dessa região. Não tem o que fazer. O gráfico de candles não tem o que fazer porque está em torno da média 200. Tem que sair da média 200. Nem que volte a subir, rompa máximo, faça o back. Ou que rompa essa mínima e saia dessa região 200. Tem que sair. A média 200 tem que criar tendência de novo. A gente está operando em torno da 20 dos 60. Olha aqui, ela está flat, sem tendência. Então, cuidado. Para operar aqui, tem que criar tendência. Posso pensar em contra-tendência? Contra-tendência, principalmente reversão? Posso, porque é interessante, não preciso das médias em tendência, né? Para pensar em reversão. Já, por exemplo, fraqueza da 9, fraqueza da 20, eu tenho que ter tendência delas antes. Para analisar talvez uma fraqueza depois. Setup da VWAP, tem que ter gap amplo, mas já digo que não vai dar porque média 200 está flat. Setup do IFR não está esticado aqui pelos 60. Deixa eu confirmar. Não está, mas continua ainda a visão que o semanal está sobrecomprado. Aqui já é região de correção, mas a correção pode ser bem lenta. Em relação aqui, então focar praticamente marcando máxima e mínima. Máxima do dia praticamente, mínima do dia, espera essa região aqui ser testada, talvez pegar uma pré-tendência para romper máxima? Pode. Eu focaria mais em pré-tendência para romper mínima. Tomaria muito cuidado com máximas, novas máximas, porque o preço está perdendo força, está perdendo tração de movimento de alta. Já o dólar, eu comentei ontem, queria que esse movimento ficasse próximo desse suporte, pensar em venda. Não aconteceu isso. E respeitou de novo essa região desse fundo e foi buscar a LT superior. Vamos supor que essa LT respeite de novo. Vai ficar em canal, vai buscar e talvez a extremidade inferior de novo. E se romper essa região dessa LT? Tem a 200 aqui dos 60 minutos. É uma região de possível trava do preço. No 5, se eu pensar em compra, além da 260, é canal de Keltner aqui na frente. Mas vamos focar mais no micro. Posso pensar em compra? Eu pensaria em compra se romper essa máxima aqui, ó. Essa região aqui. Testar, talvez. Testa. Não rompa de uma vez. Faz como se fosse um respiro. E aí eu pego uma pré-tendência. E se não der isso, o preço de repente do nada explodir. Eu vou torcer para um pullback. De pós-rompimento. E se for um movimento baixista? Vai ficar complicado, porque vai voltar para a região da 200. Vai voltar para a região da 200 e pensar que movimento baixista está em região da 200. Igual esse movimento de compra hoje. Voltou para 200, tem como caçar compra aqui? Complicado, a MEC ficou travado. Tende a ficar aqui também. Mas a 200 está fraca? Está fraca, está indicando que ela está flat. Rompe ela para cima, rompe para baixo, rompe para cima, rompe para baixo, rompe para cima. Eu pensaria mais em movimentos, seria mais interessante em movimentos de compra. De venda, vai voltar para o canal, fica complicado de analisar. Mas gráfico de linhas, setup das linhas, né, e de Renko fica interessante de qualquer modo. Amanhã, como eu disse, não tem notícia muito relevante assim. E focar nos mesmos critérios que eu olho sempre antes do pregão. Ver como que tá lá fora, minério de ferro, petróleo, VIX, dólar, DXY, juros americanos, os índices asiáticos, índices europeus, etc. Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje. E alguns detalhes importantes para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?